Uma ótima manhã de quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2020. Que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores continue sobre a tua vida, amados e amadas do Pai, não só hoje, mas para sempre. Que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, possa estar sobre a tua vida. Levanta a tua cabeça e creia que o Senhor é todo poderoso para fazer por ti, por mim, por nós, tudo, muito mais abundantemente além daquilo que temos pedido ou pensado, segundo o poder que em nós opera. Hoje vamos dividir o vídeo, que devido aos capítulos de Marcos ele está bem longo, então nós vamos dividir. Vamos ler agora Marcos capítulo 8. A segunda multiplicação dos pães e peixes. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E, se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Amados, como a incredulidade, esse versículo 4 fala muito ao meu coração, como a incredulidade bate no nosso coração e a nossa memória, ela é assim tão desgastante, vamos dizer assim. Já havia acontecido a primeira multiplicação, essa aqui já é a segunda. Será que o mesmo Jesus que havia multiplicado pães para mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, não poderia multiplicar agora novamente? Isso acontece com as nossas vidas, amados. Somos muitas vezes ingratos ao Senhor. E não existe coisa para doer mais, situação para doer mais o coração de um pai e de uma mãe que é um filho ingrato. Então, amados, vamos continuar crendo que o nosso Jesus não mudou. Se você tem tido falta de algo, é porque você não tem tido fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque Jesus disse, basta ter fé como um grão, uma semente de mostarda, um grãozinho de semente, e você vai transportar montes. Você vai dizer para esse monte, vai daqui para colar, e ele irá. Agora, provas passamos, mas o Senhor não quer deixar nós passarmos fome de forma alguma, porque a palavra do Senhor diz, me parece que Salmo 37, né, que nós lemos na madrugada para amanhecer ontem, que aqueles que temem ao Senhor de nada têm falta. Versículo 5 a seguir agora. E perguntou-lhes, quantos pães tendes? E disseram-lhe, 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E, tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e, tendo dado graças, ordenou que também lhos pusessem diante. Aqui a Bíblia não diz quantos peixinhos, só diz que eram uns poucos peixinhos. E comeram, e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. O fermento dos fariseus. E, entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem. Vamos mais devagarzinho, pedindo-lhe para o tentarem, um sinal do céu. E, suspirando profundamente em seu espírito, disse, por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E, deixando-os,
tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um pão. Se esqueceram. Vocês viram que dessa vez sobejaram dos que levantaram, né, lá do final de tudo, 7 cestos. Por que não levaram pães? É a pergunta. Sou bem curiosa. Por que não levaram pães, amados? Às vezes a gente quer colocar tudo assim, mas Deus não fez isso e Deus não fez aquilo. Deus não faz. Se você puder fazer, Deus não vai fazer. Deus gosta do impossível. Nós não poderemos, de forma alguma, ser ociosos, ou seja, preguiçosos mesmo. Não é verdade? Cadê os pães? Vamos lá. Então, e eles esqueceram de levar o pão e no barco não tinham consigo senão um pão. Pode uma coisa dessa, amados? Nós temos, a palavra do Senhor diz para não preocuparmos com o dia de amanhã. Sim, mas não é por causa disso que Jesus disse, por esse motivo, que você não vai ter suas economias. É lógico que você não vai passar falta para guardar alguma coisa. Não, mas você precisa ter alguma economia. Olha só, tinham os pães e não levaram. Isso tudo é lição para a nossa vida. Nós estamos lendo e quando o Espírito Santo me chama a atenção num texto, a gente comenta rapidinho. Vamos lá. E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si dizendo: é porque não temos pão. Ou seja, já perceberam, né? Já perceberam o vacilo. E Jesus está falando para guardar, então quer dizer que a gente tinha que ter trago pão, hein? Esquecemos de trazer pão. Mas não era sobre isso que Jesus estava falando. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes, para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E, quando partiu 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Ei, Jesus maravilhoso, olha só. Já li muito essa passagem aqui, mas a gente muitas vezes se esquece de algum detalhe, né? Eu fico imaginando esses discípulos lá. Ai, meu Deus, que simplicidade. Por que não trouxemos os pães? Mas Jesus sempre aproveitava algo para mostrar algo físico, algo da vida secular para mostrar o espiritual. E disseram-lhe 7, e ele lhes disse: como não entendeis ainda? Ou seja, não é de pão para esse corpo físico que eu estou falando, não. Cura de um cego de Betsaida. Ei, Jesus maravilhoso. Tem hora que ele nos coloca num estreito e a gente precisa responder tudo que ele pergunta, porque é para o nosso bem. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já não via ao longe e distantemente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Que Jesus maravilhoso! Jesus ainda cura cegos, mas ele também quer curar a nossa cegueira espiritual do dia a dia. Às vezes você pode pensar: mas eu temo ao Senhor, eu sirvo ao Senhor há tantos anos. Mas sempre há alguma coisa que Deus quer esclarecer
a nossa vida, na nossa vida espiritual. A confissão de Pedro. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E, no caminho, perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista. E outros: Elias. Mas outros: um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Em outro evangelho ainda diz: o Filho do Deus vivo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes, importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Vocês perceberam que do momento exato que aqui o Senhor não dá a resposta assim: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas sim meu Pai. Aqui não tem esse detalhe, mas em outro evangelho, me parece que é de Lucas ou de Mateus, que nós já lemos, diz esse detalhe. Não passou 5 minutos, amados. Aquele que havia sido usado por Deus para dizer que Jesus é o Cristo, que ele não é Elias, que ele não é João Batista, que ele não é nenhum dos profetas, agora é usado pelo inimigo para dizer para ele: não, faça isso não, eu vou te chamar à parte, ou seja, não quer que ninguém ouça, né? E dizer abertamente essas palavras, que ele não iria para a morte, imagina que não iria. Aí Jesus diz: retira-te de mim, Satanás. Então, amados, precisamos vigiar isso aqui, esse pequeno membro dentro da nossa boca, chamado língua. Ela tem que ser vigiada 24 horas por dia. Até quando está dormindo? Até quando está dormindo. Sabe por quê? Porque o que você fala durante o dia repercute nos seus sonhos também. Que a Bíblia diz, o Salomão, ele diz assim: das muitas ocupações vêm os sonhos. Ou seja, sonho é sonho, mas nem todo sonho é sonho de Deus. Porque hoje em dia está um tal assim: Deus me revelou, eu sonhei. Foi sonho ou foi revelação? Tem diferença. Quando é sonho, Deus toca no coração de verdade que é sonho. Vamos lá, cada um deve levar a sua própria cruz. E, chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Deixa eu parar um minutinho aqui. A sua cruz não é sua mãe, não. Não é o seu pai, que está doente, muitas vezes você está cuidando dele, né? Não é o seu filho, de forma alguma. É você mesmo. Negar a si próprio. A minha cruz sou eu. Porque a Bíblia diz, o Paulo falando, daqui uns dias nós vamos chegar nessa leitura, que aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero, esse está sempre adiante de mim. Olha só. Então precisamos vigiar e vigiar e vigiar. Não é por acaso que Jesus disse: vigiai e orai. Antes da oração vem a vigilância. Porque orar é orar em todo tempo. Está lá cuidando da louça, lavando a louça, está orando ao Pai. Lembra de uma necessidade sua ou de alguém que você ama e alguém que nem te ama, que nós precisamos amar a todos. E aí você está orando, está intercedendo. Vamos lá. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma?
Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então vamos lá, amados. Daqui a pouco vamos estar gravando e postando o Êxodo capítulo 11. O Senhor continue te abençoando, amém?